quero dar continuidade à série de mensagens que nós temos trabalhado o seu coração, e quero fazer isso lembrando a você de algumas coisas. Nós tivemos aqui uma grande mensagem chamada Alvo da Vida. O pastor Assis Júnior pregou e depois foi tirar férias, certo? Alvo da Vida. Eu já avisei a ele que eu não vou no Santa Marta, porque quando eles veem um pastor da Memorial, sabe o que eles fazem? Fica 15 dias aí para tirar folga. Eu não vou lá. Ele passou lá 19 dias, depois que pregou essa bela mensagem, o Alvo da Vida. O poder da paciência é algo que eu preciso ter nesses dias. Paciência. O melhor dos outros, zerando a rivalidade. E quinta-feira passada teve uma palavra muito poderosa da parte de Deus, que você que não estava aqui, você deixou de ganhar, porque foi assim, algo extraordinário, destronando o ego. É importante que nós venhamos destronar o nosso ego. E ela, entre a sua ministração, ela disse sobre os problemas causados sobre o ego: desentendimento, discussão, superficialidade, resistência à reconciliação. Olha só, o que você que de repente não estava aqui deixou de receber. E uma das frases mais interessantes para mim, que ela falou aqui, a irmã Simone, foi que ego mais ego gera conflito. Quando você tem um ego, quando você não pode brincar nem de pique-esconde porque você mesmo se acha, isso é ego. E quando você tem ego somado a ego, isso gera conflito. Você tem conflitos. Mas eu não vou te dar todo mole, não. Dê uma buscada aí depois no estudo, e você vai ver que sermão que foi pregado aqui pela nossa irmã Simone, nos ensinando a respeito disso. Hoje eu quero trabalhar com você, dando continuidade na 6ª mensagem da série, a cultura do respeito. É algo que tem feito falta no nosso meio, esse tal de respeito. Tem gente desrespeitando gente por nada. Se tem uma coisa que eu quero começar falando com você e ressaltar com você, é que os relacionamentos, queridos, determinam a sua felicidade e a sua tristeza. Se você se relaciona de qualquer forma, quando você não destaca o melhor dos outros, quando eu falei domingo retrasado, você se relaciona mal. E quando você se relaciona mal, você sofre, você passa por tristezas. E quando você se relaciona bem, você passa por alegrias. Então podemos considerar que os relacionamentos são as nossas fontes de prazeres, mas também é a nossa fonte de grande sofrimento. Relacionamento gera exatamente isso: ou alegria ou tristeza. É importante você refletir sobre isso. E para que não fique só numa palavra de um pastor, os psicólogos nos seus estudos dizem que a maioria dos problemas emocionais tem as suas raízes nos relacionamentos errados. Então, depois deles estudarem 5 anos e fazer um tempo de residência, eles começaram a entender que o relacionamento e os problemas dos relacionamentos traz problemas emocionais e faz com que você tenha algumas coisas que você não gostaria de ter, tipo câncer. Sabia disso? Problemas emocionais geram doenças terríveis. Então a cultura do respeito é uma mensagem sobre dar e receber respeito. Porque não é só você dar o respeito, mas é você receber o respeito. E aí eu quero ler um texto que vai aparecer na tela aí para você, muito lindo, de 1 Coríntios 13, o verso 5, e nós vamos trabalhar só nele. O amor não é... Isso foi para mim. O amor não é... Ok. O amor não é... Aí a Bíblia, Phillips,
que é uma outra versão, diz o seguinte no mesmo texto: o amor tem boas maneiras. O amor se comporta bem. E isso vai culminar lá em 1 Pedro, capítulo 2, verso 17, vai aparecer aí. Leia bem forte. Respeitem todas as pessoas. Aí eu vou lhe fazer uma pergunta para a gente começar o nosso diálogo. Quantas vezes você já viu alguém criar um barraco porque foi contrariado? Levanta a mão assim. Quase todo mundo, meu irmão. É uma coisa deprimente, é ou não é? Tu vê que a pessoa está criando um barraco porque foi contrariado. É cheio de mimimi. Foi contrariado, cria barraco. Não há dúvida, meus irmãos, que a grosseria está em alta no nosso meio. Essa tal de grosseria virou moda. Nós somos grossos por qualquer coisa. Nós juntamos os pés e damos coices em qualquer um, por qualquer motivo. Essa é a verdade. As pessoas estão mais grosseiras fisicamente, elas estão se agredindo. Qualquer coisa que você vê, estão saindo no soco. E verbalmente. Qualquer coisa, elas se destratam. E isso é uma coisa assim impressionante, porque é nesse tempo a grosseria está em alta. Nesse tempo as coisas estão desta maneira. Não era assim, mas está assim. Até parece que a cortesia tão comum que era no nosso meio caiu de moda. Deixou de ser elegante ser alguém manso. Deixou de ser elegante ser alguém carinhoso. Deixou de ser elegante ser alguém tranquilo. Agora resolvo tudo no braço. Já viu alguém que diz assim? Eu rodo a baiana. Para rodar a baiana vai ficar tonto. Tem gente por aí, pasme você, crente, dizendo isso. Eu rodo a baiana. Eu boto Jesus do lado e resolvo no braço. Resolve coisa nenhuma. Entende? É uma coisa assim impressionante. Isto é um fenômeno mundial, meu irmão. Está acontecendo no mundo inteiro esse negócio. Está todo mundo brigando. Está todo mundo se agredindo. E quando você encontra alguém que não está se agredindo, você diz, ele é um anormal. Isso está sendo criado, meu irmão, minha irmã, por causa da correria do dia a dia. Cada vez mais a pressão aumenta. E com ela, eu e você aumentamos o nosso distrato com as pessoas. Nós distratamos pessoas porque a nossa vida está numa correria, num estresse danado. É por isso que nós estamos distratando um ao outro. Nós não temos mais paciência com os nossos filhos, com a nossa esposa, com o nosso esposo, com o nosso amigo de trabalho. Nós não temos mais paciência, somos grossos. E às vezes somos grossos até sem perceber. Porque já está tanto no nosso DNA que a grosseria entrou no lugar da singeleza. Para que você veja que isso está acontecendo, um artigo do jornal Wall Street vem com a seguinte matéria: o que aconteceu com a cortesia tão costumeira? Um outro artigo do Today, declínio da civilidade. Meu Deus. O News diz o seguinte: a grosseria está se tornando uma ocorrência comum no mundo. Rapaz, isso não é só aqui, é em todos os lugares. Todos os lugares. As pessoas estão totalmente grossas. E sabe o que esse jornal vem dizendo? Ele tem no seu subtítulo assim: se você não gosta disso, engula. Ou cuide da sua própria vida. Ou então faça um favor, caia fora. São frases que não é tua, não é? Nem minha. Nosso dia a dia é assim. E nós estamos fazendo isso com as pessoas que mais nos amam, com as pessoas que estão mais próximas de nós.
Vem uma outra pergunta. O que tem te deixado tão irritado? O que tem te irritado tanto para você perder a linha, chutar o pau da barraca, como diz aí o outro? O que tem te feito ficar tão irritado ultimamente? A rudez ou a rudeza parece que tem aumentado. Vou lhe mostrar algumas coisas que possivelmente pode estar te irritando, ao ponto de você ser grosso com pessoas. Quer ver uma coisa que irrita? Se irrita você, você dá um sorriso, tá bom? Para você não ficar irritado. Pessoas que te telefonam e perguntam: quem está falando? Irrita ou não te irrita? Fala a verdade. Rapaz, isso é irritante. Irritante. O cara liga para mim. Quando ele não liga com o telefone privado, ele liga e diz para mim: quem está falando aí? Ah, que vontade de passar no telefone, dando um soco nele. E olha que eu sou paciente, ele sabe disso aí, eu sou um cara paciente. Mas isso tira da graça. Pessoas que buzinam no tráfego, congestionado, não tem para onde ir. Não tem para onde ir. A pessoa está no tráfego e está tudo engarrafado e ela não tem para onde ir. E o que ela faz? Pá! Não vai para lugar nenhum. Te irrita ou não te irrita? Você diz assim: o que esse... Desculpa, irmãos, mas eu vou falar o que você e eu pensamos. O que esse idiota está buzinando? Cara, olha aqui, eu vou dizer porque ele falou. Já que ele liberou, eu vou dizer: rapaz, eu e o pastor Assis Júnior, a gente entra no carro, senta. Aí o indivíduo senta do nosso lado. Aí ele começa a ensinar a gente: vai para aqui, vai pra... Que irritação, meu irmão. Ultimamente estou perguntando assim: quer dirigir, irmão? Quer dirigir? Rapaz, eu fui visitar o pastor Assis Júnior com ele. Ele: entra aqui, faz assim, olha o carro aí, hein? Parei, olhei para ele e disse: nós vamos nos aborrecer. Nós vamos nos aborrecer. Quer ver uma outra coisa? Pessoas, quando você está no melhor do sono, ele bota um funk bem alto. Não pelo funk, mas por tantas outras músicas também, até música cristã. Altíssimo, aquela hora cedinho da manhã. Te irrita ou não te irrita? Essa aqui é demais, rapaz. Eu moro em frente ao supermercado, aí vou no mercado, no caixa rápido. Caixa rápido vem escrito o quê? 10 itens ou 10 coisas. O que o indivíduo está lá fazendo com o carrinho cheio? Irrita. Irrita. Agora, essa é campeã de irritação. Você entra no shopping, vai no estacionamento, aguarda a sua vez. Aquela vaga tão sonhada, quase na hora do cinema, você está ali esperando. Vem um indivíduo na mão contrária e entra na tua frente. Ah, fala sério, dá vontade de sair do carro, meu irmão. Vou falar igual o pastor Marco falou uma vez aqui, é que o Espírito Santo está do meu lado. Que vontade de sair do carro e agredir. Ou pior, você está na faixa para sair, o cara corta todo mundo, para exatamente... Isso aconteceu ontem comigo, meu irmão. Para exatamente na frente da saída, você não consegue mais ver, você é o primeiro da fila. E ele dá aquela olhadinha para você, como quem diz: não gostou, engula, e sai. Que vontade de ir atrás dele, não é não? Essas coisas têm nos feito mal. A Bíblia diz, em 1 Coríntios 13, o amor não é grosseiro. O amor tem boas maneiras. A rudeza e a grosseria estão em alta. Nós temos que nos controlar. Simplesmente a falta de respeito para com os outros, a Bíblia diz que é errado. E que nós erramos profundamente, porque tratamos pessoas grosseiramente. Porque, como nós estamos com tanto estresse, com a cabeça tão cheia, com a vida tão perturbada, que nós acabamos sendo deselegantes. E aí, sinceramente falando, essa palavra é até muito elegante para o que eu e você somos quando nós estamos irritados. Uma frase para você: sua reação diante da correção vai revelar a sua maturidade.
nós estamos sendo corrigidos pela palavra, não é por mim não, porque eu sou tão ou mais pecador do que você nesse aspecto. Eu não quero que você olhe como se eu estivesse te corrigindo, não é isso. O que nos corrige é a palavra. Corrige você que está aí, corrige a mim que estou aqui. E nós temos que ser maduros, para não sair daqui dizendo, mas ele falou isso, mas ele também faz. Isso é infantilidade. Maturidade é olhar algo e dizer, eu preciso melhorar. O remédio para a grosseria, meu irmão, está no texto que eu falei para você lá de 1 Pedro. Respeite todas as pessoas. A Bíblia menciona todas aí, todo mundo. Seu filho, seu marido, sua esposa, seu trabalho, as pessoas que você não conhece, que você conhece, os crentes, os não crentes, os ateístas, o governo, todo mundo. Você precisa respeitar todas as pessoas. Você precisa de verdade andar na contramão do que o mundo tem pregado. Seja grosso, porque senão você vai ser feito de bobo. Respeito, querido, é como um bumerangue. Se você não lançar o respeito, ele não volta. O bumerangue é assim, você lançou e ele vai voltar. Respeito você precisa lançar para as pessoas respeitar você como você as respeita. Então vamos lá. Por que devo tratar as pessoas com respeito? Anote aí. Porque Deus criou todas as pessoas. Anote, criou. O texto diz assim: no entanto, fizestes o ser humano inferior somente a ti mesmo, e lhe deste a glória e a honra de rei. A Bíblia diz que as pessoas são a coroa da criação. Mesmo os desprezíveis, os rabugentos, os indesejáveis, Deus diz, eu as fiz. Somos criaturas de Deus, querido, fomos criados por Deus e merecemos respeito. Merecemos respeito. Temos de ser simpático com as pessoas. Às vezes você chega aqui na igreja e você não tem nada a ver com o problema que eu estou passando e eu te trato de uma forma, querido, que não deveria te tratar. Eu não posso fazer isso, eu tenho que ser simpático com você. E você tem que ser simpático comigo. Porque senão vai dar errado. Tem um provérbio que diz que 2 bicudos não se beijam. Se você tratar as pessoas com grosseria, as pessoas te tratarão como? Com grosseria. Deus diz, todas as pessoas são minhas. Se existe alguém que poderia tratar qualquer pessoa do jeito que quisesse, esse se chama Deus. Você não é Deus não, né, irmão? Nem eu, graças. E Ele trata todo mundo com carinho, trata todo mundo com amor. Você precisa ser respeitoso com o presidente da república, ou com o presidente da sua empresa, mas você precisa ser respeitoso com o mendigo. Você precisa ser respeitoso com todas as pessoas. Segunda coisa, porque Jesus, anote aí, morreu por todos. Deus pagou um resgate para livrar vocês. Ele pagou por vocês o precioso sangue de Cristo. Isto mostra quão valioso é o ser humano. A cruz revela o valor das pessoas. Eu posso, querido, não pensar bem sobre você. Ou você pode pensar muito mal ao meu respeito, mas Deus não pensa assim. Deus, meu irmão, Ele me ama e Ele te ama. Ele me respeita e Ele te respeita. Sabe o que me deixa pasmo? É que tem gente que diz que é igualzinho a Jesus, mas não respeita você. Tem gente que diz que é igualzinho a Jesus, mas nem se respeita. Não respeita a esposa em casa, não respeita o marido, não respeita os filhos, não respeita o seu empregador, não respeita ninguém. E ele diz que é igual a Deus. Não, eu sou de Jesus. Desculpe, não é não. Mateus 25 diz uma coisa muito interessante. Pois eu estava com fome e me deres comida. Estava com sede
e me deres água. Sabe o que Jesus está nos ensinando aqui? Porque os bons perguntaram para ele nesse capítulo: quando é que nós fizemos isso? Aí Jesus olhou para eles e deu um sorriso e disse: quando tu fizeste a um dos meus pequeninos, tu fizestes a mim. Quando tu alimentaste o que estava com fome, quando deste roupa àquele que estava necessitado, tu fizeste a mim. Sabe o que isso significa, meu irmão? É que Deus criou todas as pessoas e Jesus morreu por todas. Ele se importa com as pessoas, Ele cuida bem das pessoas, Ele respeita as pessoas. E eu e você devemos fazer o mesmo. Terceiro, porque revela que eu conheço a Deus. Conheço a Deus. Quando eu conheço a Deus, eu sou um crente verdadeiro. E como é que eu identifico se eu sou um crente verdadeiro ou identifico se você é um crente verdadeiro? Eu olho para os seus relacionamentos. Como você se relaciona com pessoas. Como você se relaciona com pessoas me diz se você é um crente verdadeiro ou não. Como eu me relaciono com pessoas me diz se eu sou um crente verdadeiro ou não. Olha o texto. Mas se alguém não ama nem é bondoso, isso demonstra que ele não conhece a Deus, porque Deus é amor. Posso estar bem firme na relação com a doutrina. Posso ser muito intelectual, ter muita sabedoria. Os fariseus também eram assim. Conheciam tudo, mas pegaram uma mulher e atiraram a mulher que estava no ato do pecado aos pés de Jesus. E o que Jesus fez? Epa! Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Sabe o que isso significa? É que Jesus, Ele primeiro defende, Ele primeiro protege, Ele primeiro respeita. Não quer dizer que Jesus não confrontou o pecado dela, não. Não quer dizer que Jesus depois não conversou com ela. Mas depois que Jesus protegeu, depois que Jesus a respeitou, depois que Jesus a guardou, aí ele disse: olha só, vai e não peques mais. Aí os intelectuais dizem o seguinte, que ele quis dizer: não peque mais o mesmo pecado. Porque não pecar mais, ela teria que subir na hora para o céu. Porque aqui nessa terra, meu irmão, eu e você vamos pecar. Jesus é gracioso com pessoas, Ele protege a dignidade das pessoas. Eu e você temos que fazer isso. Não podemos ser rudes, não podemos ser grossos, não podemos ser ignorantes, não devemos dar coice. Senão nós somos comparados a animais. Tem gente que tem prazer. Sinceramente falando, você já conversou com alguém que diz que tem prazer em ser grosso? Eu já. Eu junto os pés mesmo e ó. Que isso, gente? E depois esse camarada está sentado aqui domingo adorando. Ou aqui ou em qualquer outra igreja. Mas ele foi a semana toda, ó. Quase que ele fez uma música só no coicinho. Sabe? Só no coicinho. É isso aí. A primeira coisa que Jesus fez, meu irmão, como eu disse, foi proteger aquela mulher que era desprezível aos olhos dos fariseus. Os fariseus eram muito bons em doutrinas, conheciam a lei como ninguém, chegavam a arrazoar, como diz num outro texto lá em Marcos. Eles arrazoavam, significa discutir. Eles discutiam com as pessoas acerca das doutrinas, mas não tinham nada a respeito da misericórdia. Você sabe que depois de 20 anos nessa caminhada cristã, você sabe que parece que a gente é assim? A gente entende tudo de doutrina, a gente entende tudo de lei, a gente entende tudo de Bíblia, mas a gente não entende nada de Jesus. Nada. A gente acha que entende. Porque quando a gente entende, a gente serve. E quando a gente serve, a gente pratica. E a Bíblia me ensina que os fariseus, lá em Lucas 15, capítulo 15, verso 2, disse o seguinte: ele senta com os pecadores, com as prostitutas, com os publicanos, ele não. Por quê? Porque Jesus não veio para os sãos. Se você está com tudo muito bem resolvido, querido, amém, parabéns para você. Jesus veio para os doentes, para curar.
É isso aí, é aleluias mesmo. Porque tem um bocado de gente achando que Jesus veio para trazer palavras que vai agradar o nosso ego. E não vai. Jesus trouxe confronto. Os fariseus foram confrontados ali e tiveram que deixar as suas pedras e tiveram que ir embora, porque eles não tinham condições alguma de acusar alguém. Esse é o evangelho surpreendente. Jesus sempre cuidou das pessoas que estavam sofrendo. Ele tratava com dignidade e respeito todas as pessoas, mas os fariseus não. Sabe o que eu quero te dizer aqui? Tu pode ter todas as doutrinas corretamente. Teologicamente você pode ser perfeito. Conhece Deus como ninguém na teoria. Mas se você é grosseiro, você quebrou um dos maiores fundamentos do Deus que você diz que conhece. O amor, que é Deus representado para o homem, é respeito, mansidão, paciência, domínio próprio. É o fruto do Espírito. É um fruto com vários gomos. Esse é o nosso Deus. Porque eu vou colher, anote aí, colher o que plantei. A colheita que um homem faz na vida depende inteiramente daquilo que ele semeia. Meu irmão, se você tem plantado grosseria, dá uma olhadinha aí, porque você tem... Se você tem colhido grosseria, dá uma olhadinha, porque você tem plantado grosseria. Às vezes não parece, a gente não percebe. Mas se você tem colhido, é porque você tem plantado. Porque ninguém planta batata e colhe aipim. Ninguém. Este é um princípio: plantar e colher. Uma lei recíproca da vida. O que semeia, ceifa. O que planta, colhe. O que vai, vem. A questão é esta: o que na vida você precisa de? Se você quer receber carinho, tu não pode dar um tapa, meu irmão. Se você quer receber pessoas ao seu lado sorrindo para você, dê um sorriso para elas você primeiro. Tu fica com cara fechada o tempo inteiro. Tu quer sorriso? Não dá. Dá um sorrisão. Solta um sorriso para a pessoa. E aí você vai ver que as coisas vão melhorar. É assim. Você recebe o que você dá. Você só vai ter respeito se respeitar. Porque você recebe o que você dá. Uma lei. Leia essa lei. O que você planta, você colhe. Já está aí? O que você planta, você colhe. Aí eu quero aprender rapidamente como eu respeito você e como você me respeita. Como você respeita o seu próximo e como o seu próximo te respeita. Aí vai vir uma frase: as boas maneiras é o jeito feliz de se fazer as coisas. Pessoas cortês são mais felizes. Já reparou que eu e você, a gente fala assim, mas fulano só vive feliz? Chega a dar uma invejinha santa, né? Fulano só vive sorrindo, só vive feliz, cortês. E ele só colhe isso, ele constrange pessoas a chegar perto dele, a pessoa está de cara feia, a pessoa não consegue, porque ele abre o sorriso. E diz que as pessoas cortês são pessoas felizes. Pessoas rudes nunca são felizes. Elas estão sempre infelizes e carregam um fardo muito pesado. Já reparou aquela pessoa que é bronco? Falando sério agora. Aquela pessoa que é bronco, que é rude, que é carrancudo, ele parece que ele está carregando um saco de cimento de 100 quilos nas costas. Ele está sempre carrancudo. E aí, irmão, vai tudo bem? Não, vai tudo mal.
Irmão, como é que foi seu dia? Péssimo. Irmão, não sei... Nossa, ajuda-me. Abre um sorrisão e diz: Deus, vai tudo bem, apesar das coisas estarem em dificuldade. Vai tudo bem. O texto de Provérbios diz assim: quem faz o bem aos outros, a si mesmo o faz. Não vale a pena ser rude. Você nunca alcançará resultado desejado, nunca mesmo, se você não experimentar e dar aquilo que você quer receber. Quer ver uma coisa? Quantos empresários, comerciantes, dono de negócio tem aqui? Levanta a mão. Que bom, aleluia, nossa igreja está crescendo nesse sentido. Ótimo. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu fui 20 anos que eu trabalhei com isso. Se você tratar o teu cliente mal, ele volta? Ele volta? A minha esposa era mestre de vender um negócio mais caro. Olha só, estou até revelando aqui, tá? Vocês que foram nossos clientes, perdoe, coitadinha, ela não sabia o preço. Eu deixava ela lá e ela vendia um troço mais caro. Eu dizia: como você conseguiu? Ela deu um sorriso. Eu digo: tu é mulher, né? Porque, querido, sabe o que acontece? Se você tratar o seu cliente mal, ele não vai voltar só porque você fez um preço um pouquinho mais barato. Ele quer ser bem tratado. É uma lei do comércio. Tratou o seu cliente bem, ele volta. Meu irmão, eu estou 2 anos fora de lá, vai fazer. Você sabe que quando eu chego lá, se eu vou falar com um amigo, alguém chega atrás e diz assim: e aí, não está trabalhando hoje não? Aí eu podia dizer assim: pô, esse cara não tem vindo aqui. Não tem vindo mesmo não, meu irmão, porque ele tem passado lá, tem estado fechado. Eu faço aquilo que você e eu chamamos de consolidar o cliente. Ele passa direto de todo mundo e está fechado, ele vai embora. Por quê? Por causa dos meus lindos olhos? Porque eu sou melhor? Coisa nenhuma. É que eu aprendi isso desde cedo. Trato bem, sou bem tratado. Se trato bem, tenho benefícios. Se trato mal, sou maltratado. Se trato mal, tenho malefícios. Amém, meu irmão? Você nunca alcançará resultados desejados, nunca mesmo, se você não tratar bem. Você pode ser o melhor, mas se você não tratar bem, não vai alcançar resultados. Então vamos lá, 5 formas para respeitar e ser respeitado. A primeira: fale sempre a verdade em amor. Não perca a noção de dizer a verdade. Diga a verdade, mas diga em amor. Eu quero iniciar aqui com a palavra falar. Falar é um problema. Às vezes eu e você falamos demais. E falamos errado. E por falarmos errado, nós agredimos pessoas. O caminho primário para sermos rudes é através das palavras. Fala sério. Alguém já te disse assim: pô, você me magoou? Alguém já te disse isso? Levanta a mãozinha. Eu já recebi isso. Poxa, pastor, você me magoou. E eu digo: como? O que eu fiz? Poxa, você não tinha necessidade de falar daquela forma. Verdade. Depois, quando eu vou fazer o exame de consciência, porque na hora a gente não quer admitir, né, meu irmão? Porque a gente tem um ego que é brincadeira, não queremos admitir nada. Aí depois, quando eu chego lá na minha casa, fico remoendo: caramba, fui grosso com fulano. E para ajustar isso? Difícil. Eu preciso deixar de falar a verdade? Não. Eu só preciso colocar uma pitada de amor. Olha o que diz o texto: como é boa a palavra certa na hora certa. Palavra certa na hora certa. Sabe o que o autor aqui está querendo dizer em Provérbios? É o tempo da delicadeza. Delicadeza é pensar antes de falar. Porque quando você fala sem pensar, nos muitas palavras vem o conselho dos tolos. Quando você fala sem pensar, você fere. E quando você fere, não dá para segurar pela cauda. Aí dizia um pastor amigo meu:
Grave essa. Se tu esquecer o sermão todo, não tem problema. Mas se tu gravar isso, tu vai viver bem. Tu és senhor das palavras que tu não fala e escravo das que você fala. Se você falar demais e falar na hora errada, você vai pagar consequências caras. Você vai quebrar relacionamentos e vai ser difícil de consertar. Você vai quebrar parcerias e vai ser difícil de consertar. Você vai quebrar lealdade e fidelidade e vai ser difícil de consertar. Então, pastor, o que eu faço? Deixo de falar? Não. Fale em amor. Use, sabe o quê? O que você vai ler nessa frase aí, bem alto. Quando você usa o... Gravou isso? Quando você usa o tato, você se retrata menos. Porque tato, meu irmão, é pensar o que você pensou, mas não dizer. Tato é a habilidade de dizer a verdade sem criar inimigos. Tato, meu irmão, é tratar as pessoas como se elas soubessem tudo o que estão falando e tem apenas um buraco na cabeça. Já conversou com alguém que é o sabe tudo? Sabe tudo, meu irmão. Sabe tudo. Aí no final da conversa diz assim: rapaz, ele não sabe nada, mas ele acha que sabe. Tu deixa ele achar que sabe. Num outro momento você ensina ele, com carinho, com amor. É assim. Mas aí você não, você diz assim: não, isso não diz isso não, isso diz aquilo outro, isso diz mais aquilo. Às vezes o cara não tem nem condição intelectual para acompanhar o que você está falando. Uma vez eu vi uma conversa num dos seminários que nós fomos, muito legal. O amigo estava dando aula e ele estava aqui, sabe? Nesse nível. E aí uma pessoa lá de trás fez uma pergunta aqui, ó. E sabe o que ele fez? Ele rapidamente fez assim, ó. Respondeu lá a pergunta e voltou para cá. Isso é tato, meu irmão. Ele sabe quem tem a capacidade de ouvir uma coisa mais pesada ou não. Se ele não tiver essa habilidade, e se você e eu não tivermos essa habilidade, nós sofreremos. Segundo, busque a excelência na perfeição, e não perfeição. Busque a excelência, e não a perfeição. Quando você busca a excelência e não a perfeição, você tem uma regra de ouro na mão. Diz o texto: como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles. Quer ser bem tratado? Trate bem. Parece redundância, né? Mas é verdade. Quer ser bem tratado? Trate bem. Você gosta que as pessoas fiquem reclamando próximo de você? Não, mas você é o maior reclamão. Tudo que a gente não gosta nas pessoas a gente faz, já reparou? Tu não gosta que as pessoas fiquem reclamando, mas tu é o maior reclamão. Deseja que as pessoas sejam compreensivas, mas você é um incompreensivo. Você e eu. A gente é assim, já reparou? Tudo que a gente quer que o outro faça, a gente não faz. Então, meu irmão, por favor, dê às pessoas o que você quer ter. Dê a elas aquilo que elas precisam de você, para que você tenha o que você precisa dela. Esse sermão está te ensinando a cultura do respeito, que parece que isso está fora de moda no nosso meio. Quer ver uma falta de respeito? Uma moça dessa ou um jovem desse vem aqui e coloca água aqui, ó. Eu não tenho coragem de dizer assim: muito obrigado. Falta de respeito, irmão. Não é minha empregada, não. Serve o reino. Serve o reino. Coisa simples, né? Falta de respeito. Quer ver uma outra falta de respeito? Quando alguém está falando e o outro está falando junto. Falta de respeito. Quer ver uma outra falta de respeito? Quando alguém está falando e a pessoa sai. Falta de respeito. Mas a gente faz. E aí eu não estou dizendo você, eu estou dizendo nós. Nós fazemos. Porque a gente acha que isso não importa. O que importa, o que somente importa é excelência. Está excelente?
Tá bom para grego ver? Ótimo. Não é assim. O amor não é rude. Eric Rolf diz o seguinte: a grosseria é a imitação do forte feita por um homem fraco. Esse cara era inteligente, né? Esse cara era inteligente. Grosseria, meu irmão, prova que você é um fraco e não que você é um forte. Mas tu acha que prova que você é um forte. Já viu uma briga na rua? O cara diz assim: eu pego um cara do tamanho do pastor Assis Júnior e eu desse tamanhozinho. Vou te pegar. Aí vem o Wilton, me segura. O Wilton fica me segurando. Aí que eu fico bravo. Vou pegar você. Quando o Wilton solta, eu... não, tudo bem, vou embora. Isso aí, meu irmão, é fingir ser forte sendo um fraco. É exatamente isso que ele disse aqui. A grosseria é a imitação do forte feita por um fraco. O homem que está querendo ser macho, frio, forte e é grosseiro com os outros, ele é apenas um fraco. E mais nada. Mais nada. A grosseria sempre é uma demonstração de fraqueza. Como eu sou fraco, eu vou gritar. Como eu sou fraco, eu vou fazer escândalo. Eu tinha 3 cachorros, 2 pastores alemães e uma Rottweiler. Você imagina se um 01, aquele cachorrinho pequenininho, encarar um cachorro desse? Você sabia que minha vizinha tinha um cachorrinho pequenininho, o cachorrinho dela... Se eu soltasse a Rottweiler, ela engolia ele numa bocada só. Sabe que quando você e eu somos grossos com pessoas, as pessoas são tão intelectuais que elas nem nos respondem. Se elas fossem nos responder, elas iam nos engolir. Você entendeu isso? Deus me deu uma mente privilegiada. Quando você é grosso comigo, eu já pensei 10 grosserias a mais para fazer para você. Sabe por que eu não faço? Porque eu não quero me considerar um fraco. Sabe por que eu aceito? Porque eu não quero me considerar um fraco. Porque eu não acho que eu vou ganhar nada com força. Vou ganhar com o joelho, meu irmão. Dá um amém bem forte então aí. Você vai ganhar as suas questões no joelho. Pare de brigar. Pare de ser grosso. Você não vai ganhar assim. O que eu tenho visto por aí é um povo evangélico que quer resolver tudo no braço. E no braço, meu irmão, você não vai ganhar. Provavelmente você vai perder. Um pastor disse uma vez aqui que é uma verdade. Você vai poder chegar à via de fato? Não, o Espírito Santo vai te incomodar. E aí você vai apanhar, porque o cara que está lá do outro lado, ele vai chegar à via de fato. Entendeu esse negócio? Então pare com isso. Seja tranquilo, relaxe. Deixa as coisas acontecer naturalmente. Quem tem um coração sábio é conhecido como uma pessoa compreensiva. Quanto mais agradáveis são as suas palavras, mais você consegue vencer os outros. Meu Deus, Provérbios é demais, né? Como eu apanho em Provérbios. Cortesia é feita de pequenos sacrifícios. Vai aparecer aí para você na sua tela. Às vezes é sacrificante ser cortês com alguém. Mas é assim mesmo, meu irmão, é feita por sacrifícios. Você precisa ser melhor. Você precisa ser educado. Você precisa ser singelo. Você precisa ser cortês. Se você não é assim, tem algo de errado. Anote aí, 3. Quando você discordar das pessoas, seja honesto e não juiz. Anote discordar, anote ser honesto e anote juiz. Como cristão, há muita coisa no mundo das quais eu e você não concordamos. É verdade ou mentira? Às vezes eu não concordo com você e você não concorda comigo. Mas a cultura do respeito vai me ensinar que eu respeito você e sou respeitado. Que eu posso não concordar com a sua opinião. Eu não tenho que perder a minha opinião. Eu tenho que respeitar a sua opinião. Eu tenho que ser educado com você. Eu tenho que ser sincero com você. Eu tenho que ser honesto com você e não juiz. É simples assim. Essa sentença
deixe de ser juiz e seja honesto. Diga para as pessoas aquilo que elas realmente precisam e desejam ouvir. Sabe por quê? Porque juiz tem um, Deus. Você não é Deus não, né? Nem eu. Eu não tenho que julgar ninguém. Eu tenho que ser honesto com elas. Eu tenho que dizer, olha, lembra da mulher que eu falei? Jesus não julgou ela de primeira. Jesus sabia que ela estava errada. Que ela foi pega no ato de adultério. Ela está errada. Quando você é pego numa inflação, você está errado. Só que eu não preciso ir ao extremo da condenação. Eu posso simplesmente proteger você no primeiro momento e depois te ensinar que isso é errado. Foi o que Jesus fez. Vai lá, mulher, mas poxa, não peca mais assim não. Isso aí é errado. Eu imagino que aquela mulher diante dos olhos de Jesus, meu Deus, que repreensão. Ele venceu com as palavras e não com o braço. Se você for cortês com pessoas, for honesto com elas, não for o juiz dela, você vence com palavras e não com o braço. Às vezes eu e você tentamos vencer com o braço. Tentamos fazer com que pessoas mudem por causa da força do nosso braço. Elas não vão mudar. Elas só vão mudar se nós formos educados e se nós as abraçarmos, se nós guardarmos ela embaixo das nossas asas, proteger essas pessoas e fazer com que elas entendam o que elas estão fazendo está errado. É uma verdade. Eu não sou Deus. Eu não vou receber os créditos. Você não é Deus. Você não vai receber os créditos. Essa frase do Rick é muito legal. Ela diz assim: quando você lança a seta da verdade, você deve molhar primeiro essa seta no mel. Tu pode ser verdadeiro, meu irmão. Não tem problema em falar a verdade. Quase que eu cantei Sabor de Mel aqui. Essa do Rico foi demais, rapaz. Seta, meu irmão, da verdade, pode disparar no seu arco. Mas molha essa seta no mel, meu irmão. Diz assim: querido, você é tão lindinho, você é tão lindinha para estar fazendo isso, para servir de cavalo para o diabo. Pare com isso, eu te amo. E eu estou cuidando de você. Não seja assim. Lançou a seta da verdade, mas em amor. Aí você quebra, o caldo desanda. Porque o outro faz o quê? Pé no peito. Se tem uma coisa que eu aprendi, é que se o cara vier com o pé no peito comigo, meu pé vai ser mais alto. Antes eu não pensava assim não. Antes eu pensava, não, tadinho. Aí eu vou com o pé mais alto. Só que essa cultura nova é a cultura errada. Se ele vier com o pé no peito, eu tiro o meu peito da frente e digo para ele: querido, você precisa aprender, vem cá. É duro fazer isso? Claro que é. Que vontade de dar um soco nele. Ah, irmão, eu não sou anormal, nem anjo. Eu não sou mal um homem. Anjo eu não sou. Se o cara me der um tapa, eu tenho vontade de dar dois nele. Um porque ele me deu o tapa e outro para eu sair na vantagem. Mas você não é assim. Mas a cultura do respeito me quebra. Ela diz assim: lance a seta do amor. Lance a seta do respeito. Lance a seta do carinho. Uma pergunta: quais são as setas que você tem atirado? Pense aí. Quarto, quando compartilhar a sua fé, respeite as pessoas e não as rejeite. Escreva aí: compartilhar, respeite e rejeite. É um dos versos chaves para a nossa vida. É o que fundamenta a nossa filosofia como igreja. É essa cultura, eu acredito, que nós queremos plantar também aqui na Igreja Batista Memorial. A filosofia do respeito. O que fazemos aqui aos domingos é baseado neste versículo que eu vou ler. Sejam sábios na maneira de agir com os que não creem.
Que as suas conversas sejam sempre agradáveis e de bom gosto, e que vocês saibam também como responder a cada pessoa. Essa é a nossa filosofia, essa é a nossa cultura, é isso que nós queremos que você aprenda em nome de Jesus. Se você tratar o cara lá fora mal, ele vai falar mal da sua igreja, ele vai falar mal de você, e sinceramente ele vai falar mal de nós. Porque a frase vai ser: aquele crente lá da Igreja Batista Memorial, com aqueles pastores que não estão ensinando nada. Reveja teus conceitos. Sabe o que eu quero colocar aqui como fundamento para você? Billy Graham disse uma coisa interessante. Ele disse que pregar as boas novas, pregar o evangelho genuíno e verdadeiro é como um mendigo encontrando outro mendigo, pegando ele, dizendo assim: vamos, aqui tem um pão, comeremos. Sabe qual é o evangelho que nós pregamos? Assim: tudo bem, queridão? Tudo bem, eu sou salvo, você não. Rapaz, estou indo para o céu, e você vai para onde? Está dizendo que o cara está indo para o inferno. Essas palavras atrapalham o compartilhar da fé. Nós estamos dizendo para essas pessoas, nós estamos as rejeitando, e isso é desrespeito. Aí Billy Graham usou essa frase célebre: pregar as boas novas é como um mendigo encontrando outro e dizendo: encontrei o pão, comeremos. Último lugar. Quando as pessoas forem rudes, anote aí, rudes, com você, anote aí, pondere sua resposta. Quando as pessoas forem rudes com você, pondere as suas respostas. Cuidado com o ímpeto, meu irmão. O teu ímpeto vai te matar. Ore e ouça. Ore primeiro para poder ouvir, entendeu? Porque se você for ouvir primeiro, você perdeu a linha. Ore. E depois fale. Porque aí as suas palavras serão palavras não grosseiras. Sabe por quê? Porque a grosseria só põe óleo na fogueira. Mas a nossa cultura é: pô, pastor, está me pedindo para ser bobo? Isso para não falar uma palavra otário. Eu não tenho jeito, eu não tomo jeito. Eu não tomo jeito. Está pensando que eu sou otário, pastor? Que eu sou bobo? O cara vai me tratar com grosseria e eu vou ser bonzinho com ele? Meu irmão, se você for grosso com ele, você vai botar mais óleo na fogueira. E não é isso que você deseja. Não é isso que você quer. A Bíblia diz uma coisa em Romanos 12, capítulo 12, verso 21. Não pague o mal com, mas sim o bem, o mal com bem. Não pague o mal com o mal. Dê às pessoas o que você quer receber. E se ela vem grosseiramente com você, pegue as pedras que ela está te tacando e faça uma escada para você ficar num nível mais alto e poder respondê-la com amor e carinho. Se tem duas coisas que eu tenho aprendido nesse tempo que os irmãos têm me dado o privilégio de estar aqui, é a cultura do respeito e a cultura da honra. Se eu conseguir sair daqui tendo aprendido tudo isso, eu vou bem para o resto da vida. A cultura do respeito e a cultura da honra. Uma última pergunta: você precisa mudar em quê? Quando eu estava observando esse sermão, eu percebi que eu preciso mudar em algumas coisas.
E você? Precisa mudar em quê? Oxi. Dá para eu ressaltar o que eu não preciso mudar que está aqui. Se tiver uma é muito. Mas o que eu preciso mudar, são várias coisas. Sabe o que está acontecendo no mundo? Quanto mais os homens criam máquinas parecidas com os homens, mais os próprios homens ficam parecidos com as máquinas. Essa é uma verdade. Quando eu e você nos tornamos insensíveis, grosseiros, rudes, nós não alcançamos nada. Eu quero te abençoar nessa manhã, dizendo para você: faça um favor para mim e para você. Saia daqui pensando naquela pessoa que você, sem querer, eu sei que foi sem querer, você foi grosseiro. Peça desculpa. É um ato muito difícil. Pedir desculpa para a nossa cultura, nossa. Mas peça, meu irmão, você vai ser aliviado. Tente fazer isso essa semana. Coloque isso no seu coração, não deixe apagar, não. Coloque no seu coração: eu tenho que ser melhor com as pessoas. Eu tenho que ser melhor. Eu tenho que ser melhor. Porque se você for melhor com as pessoas serão melhores com você. E quando você voltar na semana que vem, venha preparado para receber a mensagem sobre controlando a ira. Eu não sei se você tem observado, as mensagens elas têm se encaixado para que a gente aprenda e cresça. É por isso que nós pregamos assim. Nada aqui é feito por acaso, não. É para que a gente cresça. Ninguém aqui encontrou estágio de perfeição se não estava no céu. Mas nós estamos tentando, juntos, crescer, amadurecer e andar melhor nessa terra. Que Deus te abençoe nessa manhã.